Um momento, acho que já vi esse vídeo, não? Acontece que demorei tanto pra lançar o vídeo do terceiro capítulo de Jujutsu, que nem passou um dia antes de sair o próximo. Mas como sou um homem responsável que aprende com seus erros, trago pra vocês o mais rápido possível o novo capítulo de Jujutsu Kaisen. Módulo que, espero, me faça sentir tão ou mais feliz do que o capítulo anterior me fez sentir. Duvido, porque não acho que o gato safado consiga inventar algo melhor que o tubarão boliviano. Embora, na verdade, a minha história da Nagata com o Toranosuke foi boa. Também não vou dizer que o capítulo foi ruim ou algo assim. Enfim, não vou me enrolar mais, senão a gente fica aqui mais uma semana e o vídeo vai sair um dia antes do próximo capítulo. Seria muito ruim e irresponsável da minha parte, algo inédito neste canal, não é? Acontece que o adulto responsável pelos garotos, cujo nome não vou me dar ao trabalho de aprender, revela uma verdade assustadora. Maru é um alienígena. Uau, que notícia impactante, senhor. Vou explodir de tanta surpresa. E obviamente todo mundo já sabia disso. O adulto confirma que recebeu ordens para não revelar essa informação. Mas ao saber que Maru mostrava sinais de ser alienígena, ele precisou informá-los. Claro, tirando esse pequeno detalhe de surgir um terceiro olho do nada, bem humano, bem humano, bem humano, vamos ver, né? O adulto confirma que continuarão nas missões normalmente, agora com Maru os acompanhando. Em nenhum momento confirmam se ele pode interferir ou não. Acho que sim, mas provavelmente ele não usará aquele terceiro olho estranho, por causa da ligação com o irmão e o que foi mencionado no capítulo anterior. O fato de participar oficialmente das missões deixa Maru muito feliz. Mas seus novos colegas parecem mais interessados nas pulseiras holográficas futuristas do que em notar sua alegria. Caramba, olha essa crítica social. O estrangeiro Maru está animado por conviver presencialmente com seus novos companheiros e conversar como uma pessoa educada. E seus colegas, idiotizados pela tecnologia, preferem pagar sua atenção a telas em vez de ter uma conversa civilizada com Maru. Isso é uma crítica evidente, é um dos maiores problemas que a nossa sociedade atual enfrenta. E isso é evidentemente que a cada dia que passa, o quilo da carne está cada vez mais caro. Meu Deus, vocês viram como a carne tá cara? Sério, parem com essas piadas dizendo que é crítica social. No final das contas, vai ter gente que vai achar que tô falando sério. E tudo isso, puta merda. A questão é que, embora o adulto se mostre muito formal com Maru entre sussurros, ele pede para Suguri entregar todas as informações que puder sobre os simurianos dele. Não importa o quão trivial seja. Tipo, por exemplo, com que tipo de papel higiênico eles preferem limpar a bunda. Isso é importante, pois na posição dele não pode interrogá-lo diretamente. Suguri lembra que no capítulo anterior, Maru já havia revelado um grande segredo para ele, mas ele não conta. Além disso, como o adulto não pode acompanhá-los, apenas os três ficarão juntos por enquanto. Aliás, Maru, como é costume no Japão, se desculpa abaixando a cabeça, o que pode ter 3 significados. Maru simplesmente viu outros humanos fazendo isso e adotou, ou o que te acha que pedimos desculpas assim em todo o planeta? Com a cabeça no chão, não conhece outro jeito de fazer isso? Ou o mais interessante é que esse pequeno e sutil gesto pode ser uma pista sobre a teoria de que os extraterrestres realmente chegaram à Terra há muito tempo. E foram eles que não só povoaram o Japão, mas também foram eles que criaram a feitiçaria como tal. Isso explicaria por que os japoneses parecem alienígenas. Caramba, acho que foi a pior coisa racista desse canal, né? Poxa, vocês já sabem que a feitiçaria é exclusiva do Japão. E principalmente a aparência requintada e estranha de sua origem, junto às marcas no corpo. Agora, a missão consiste em descobrir o que está acontecendo em uma escola primária, já que há relatos de uma criança que repete o primeiro ano várias vezes e está assustando os professores. Enquanto isso, Maru joga água em um sapo aleatório. Temos algo que eu não achei que veria em uma obra com o título de Jujutsu Kaisen, mas essa continuação tem mostrado que sempre vai além. Isso mesmo, falo das conversas cotidianas do nosso grupo de protagonistas, que podem parecer vazias, mas revelam sutilmente suas personalidades e reforçam a. Esses garotos são personagens, não apenas peças da trama. E ainda tem o filler do anime. O Gabuga? Eu adoro, porque a conversa começa quando Yuka questiona a missão, talvez seja só sobre vários garotos parecidos. Mas então confirmam pra ela que o garoto em questão é igual, tanto na altura quanto na voz. Mas Suguri diz pra ela que se a estrutura óssea é parecida, a voz também deveria ser. Yuka pergunta sobre a estrutura óssea dos simurianos, e Maru diz que é parecida com a dos humanos. E finalmente Yuka pergunta quantos anos ele tem, e ele diz que em termos terrestres tem 19 anos, e a primeira coisa que esses dois fazem é ignorar completamente esse dado. Se considerassem isso, Maru seria o mais velho? Disseram que não importava. As expressões de Maru às vezes são únicas. O problema é que, apesar de tentarem falar com a mãe do garoto na escola, só ouviram coisas sem sentido pelo telefone. Não, mas o que Chainsaw? Parte 2, que coisa maluca que tem, fazem páginas, Chainsaw o que tem. E o...
O garoto sempre se transfere para outra casa ao terminar o primeiro ano. E além disso, todo ano o aluno está registrado com um nome diferente. Por isso, acham que um usuário amaldiçoado finge ser o garoto e o usa como isca em um imóvel para alugar. Assim, encontra famílias e as usa como álibi para frequentar a escola e manter a fachada. Vendo tudo o que ocorre, é certo que um usuário amaldiçoado está envolvido. Mino, ou seja, este senhor que não é o adulto de antes, diz a ele que o mais provável é que, apesar de essa missão originalmente ser apenas de investigação, eles acabarão se envolvendo em combate. Por isso, Yuka e Mino vão de carro até a casa atualmente no nome do garoto. Enquanto isso, Suguri e Maru esperam do lado de fora da escola para interceptá-lo. Então, este último pergunta se eles não poderiam simplesmente se infiltrar na escola. E pronto. Mas Suguri sabe que se o inimigo os descobrir, eles teriam que lutar, e seria perigoso lutar contra um usuário amaldiçoado com tantas crianças por perto. No fim, eles interceptam o garoto, mas Suguri, tendo o Ed nas veias, nem consegue fingir simpatia ao perguntar seu nome. Por isso, o garoto sai correndo. Maru pergunta a Suguri se ele sabe que seu rosto assusta, e, educadamente, manda ele calar a boca. No fim, quando o garoto cai, parece que vão pegá-lo, mas um monstro surge para protegê-lo. Um espírito amaldiçoado parecido com o Pinhead de Hellraiser, com aparência de tecelão e agulhas na cabeça. Suguri empunha a espada e se prepara para lutar, pedindo também que Maru recue. Bom, meu camarada já deduziu isso ao ver o sigilo com que o adulto pediu para ele reunir as informações sobre Maru. Está claro que os extraterrestres são quem está no controle da situação, o que é mais do que óbvio. Tipo, chega um séquito de seres cujos poderes você desconhece, mas cuja aparência sugere que poderiam acabar com um exército inteiro só com 2 deles. Além disso, os feiticeiros de hoje têm qualidade decente. Portanto, dizer que estão com medo é pouco para essa situação. Imagina ter que enfrentar os 300 espartanos com, sei lá, uma pedra quebrada ao meio. E junto ao que ele falou na floresta, ele deduz que Maru não só tem o dever de coletar informações para ver as possibilidades de coexistência entre espécies, mas também para determinar a natureza dos humanos. Resumindo, os alienígenas não desintegraram o planeta porque não querem. Algo que fica óbvio mais uma vez, porque se eles têm tecnologia para viajar desse jeito pelo espaço, é bem provável que também tenham tecnologia para acabar com a gente facilmente. O motivo de Suguri não querer que Maru interfira é para evitar que ele se machuque. Já que a prioridade máxima agora é evitar uma guerra contra os alienígenas. Após toda a paranoia, tudo se acalma quando o garoto pede desculpas e revela que há 3 anos encontrou sua mãe desmaiada. Sem querer ir para o 2º ano, ele implorou a mãe para ficar no primeiro. Parece que foi atingido pela síndrome de Peter Pan. Sem explicação, sua mãe virou fantasma e desde então o obriga a repetir o 1º ano. E ali mesmo, Suguri deduz que o que está acontecendo é praticamente igual ao que ele viveu com seu avô no passado, ou seja, Yuta. Lembremos que o que aconteceu com este último foi que ele se apaixonou por Rika. Ao vê-la ser atropelada e morrer diante dele, ele gritava internamente que não queria isso. Esse acúmulo de emoções despertou seus poderes e amaldiçoou Rika. Provavelmente algo semelhante ocorreu com esse garoto. Ao ver a mãe, a emoção e o medo de repetir despertaram seus poderes, levando-o a amaldiçoá-la. Para esclarecer, Suguri pede ao garoto que a leve até sua casa, enquanto Yuka e Mino também chegam. Ou pelo menos é o que parece, já que tanto Yuka quanto Suguri conseguem desenterrar algo assustador na casa, o cadáver da mãe do garoto. Tanto Suguri quanto Maru tentam conhecer e consolar o garoto, pois deve ter sido algo muito difícil para ele ter que enterrá-la. Só pelo que dizem a ele, agora sem ninguém. Ele ficará sob custódia da escola técnica para treinar o controle da energia amaldiçoada, apesar de querer voltar para casa. Então Maru começa a se identificar com ele, pois para nossa surpresa, ele também não tem um lugar para onde ir. As paisagens familiares, as lembranças de seu lar, tudo se perdeu e provavelmente ele nunca conseguirá preencher esse vazio. Vai ser assim até ele virar companheiro de alguém. O Nakama, como dizem os jovens. Não lembro se citaram isso. Mas faria sentido que a razão pela qual os alienígenas chegam à Terra seja justamente porque o planeta deles foi pro saco. E eles estão procurando um novo lar, e olha, ainda bem que ao procurar um novo lugar para viver, eles estão tentando ir pelo caminho pacífico. Ao invés de dizer, você aí, me olhando com esse dedinho, vem cá, puxa ele pra mim. Mas Sr. Alien, não quero dedinho, dou o seu lar. Vem. Papi, ninguém vai ver a gente desse planeta. Esse planeta é tipo, tá muito gostoso, papi. Tipo, eu quero esse planeta. Então... Maru diz, super animado, que a partir de agora ele será seu novo companheiro e que vai se esforçar para ser o seu também. Suguri reage com um sorrisinho. Olha só ele avançando emocionalmente, mesmo que devagar. Será que não é igual a você? Talvez, mas não quero zicar, pois tentaram dar algo para Megumi no início. E acabou. Bom, acabou. Então fica atento. A
Acontece algo inesperado, que é a Yuka ligar para o Suguri por telefone. Por que ele liga para ela? Se eles estão na mesma casa que o Kamine, até ele, se ele quer dizer algo para ela, então, querido espectador, a questão é que eles nunca estiveram na mesma casa. Ela liga perguntando onde estão, e ele diz que estão com a Maru na casa do garoto, mas ela responde que também está lá. E ela diz que o garoto é totalmente... Sou mal mentir, sou bom mentir de novo. Enquanto esses dois enterravam o corpo, Yuka e Mino encontraram 5 cadáveres perto do garoto. Ou seja, o garoto realmente atraía famílias, e depois devorava elas para usá-las como fachada. Cursaram o primeiro ano direto, que coisa. Motivação boba. Por isso, ao saber desse segredo, ele orienta o irmão a detê-lo imediatamente, se possível. O garoto nocauteia Maru, e revela que o menino usava uma máscara o tempo todo. Assim terminar o capítulo desta semana e olha, nada mal. Pensei que o capítulo seria uma história autoconclusiva, ajudando o garoto a se encontrar. Mas na verdade esse garoto é um maluco assassino. Famílias que buscam aluguel para justificar a permanência no primeiro ano. Não vou dizer que sabia desde o início, mas a forma como apresentaram o garoto mostrava que ele não tinha problema com o que fazia. Quando o Kurimaru dele o conheceu, parecia que sentia culpa ou tristeza, além do que aconteceu com a mãe. No início do capítulo, ele aparece feliz indo às aulas, mesmo com o professor olhando assustado para ele. Começam a criar uma possível tensão entre humanos e alienígenas. Com esse tema, vendo que eles têm um monte de bombas de hidrogênio com intenções possivelmente hostis. Gosto do desenvolvimento do seu guri, conectando-o mais com a Maru. Por enquanto, ele ainda não tem muito carinho por ela. Com o tempo, cria-se um vínculo com ele, permitindo até guardar segredos importantes. E ainda tem o bônus de que mantê-lo seguro evita uma guerra interplanetária, mas isso não muda o fato de que a cada episódio parece que eles estão ficando mais próximos. Precisamos ver o que vai acontecer com a criança, porque com aquele espírito satânico inesperado, ele poderia ter desintegrado ou enfrentado os dois. Vai saber, talvez ele tenha fetiche em fazer algo com eles antes de matá-los e enterrá-los, e por isso não matou eles na hora. Tem que considerar também o que disseram sobre criar um espírito amaldiçoado por impacto emocional, como fez Yuta. Porque bom, já vimos que isso não é muito confiável. Espero que nessa continuação deem mais importância aos acompanhantes dos protagonistas. Se Mino é literalmente o cara de terno que só entrega as missões pros caras e já não tem poderes nem nada, ou pelo menos não tem nenhum que sirva em combate, acho que esse tipo de personagem merece alguma importância na obra. E devo dizer que por enquanto a série está mantendo um ritmo mais do que respeitável. Em apenas 4 episódios já vivemos 4 aventuras diferentes. Mesmo sendo a primeira a ocupar mais de um episódio, isso valoriza muito a obra. Que o caminho que está tomando agora faça com que os personagens realmente pareçam personagens, e não apenas recipientes vazios. Curiosamente, Yuka foi a que menos evoluiu nos últimos 3 capítulos, e sinceramente isso me agrada. Eles se encarregaram de fazer com que Suguri deixasse de ser um cara amargurado e Ed para se tornar alguém simplesmente sério, que quando quer pode mostrar suas emoções. Enfim, foi um bom episódio, vamos ver o que o próximo nos traz, talvez o episódio da próxima semana traga a reviravolta. Yuji ainda está vivo, mesmo idoso, e consegue lutar bem, mas acho que ela já deixou claro várias vezes que Yuji não importa. Yuta ficou com Maki, manteve a ex-namorada de infância, ficou com o clã e teve descendentes que agora protagonizam a história. Não entendo o ódio ao Yuji, mas no fim o Yuta era o protagonista. Boa noite.